18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Eu e ela, Karime Leão, começando mais uma edição do 18 horas, Karime. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite para você. Sextou, galera. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É claro, aquele salve especial para quem nos assiste nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite. Karime Leão, sextou e nós estamos chegando aí ao fim da primeira semana já de 2023, encerrando aí a primeira semana, os primeiros dias do ano novo. Inclusive, Karime, não trouxeram muitas mudanças para o cotidiano do brasileiro. Estamos aí na rotina de sempre, pagando mais impostos e os preços nas alturas e muita ralação, né, Karime Leão, para seguir em frente, para tocar a vida. Tocar a vida, né, Carlão? Tá fácil não, né? Mas apesar disso tudo, gente, o brasileiro está otimista sim para este ano que está apenas começando. Todos na vibe de que 2023 será bem melhor do que 2022. Bom, e mesmo no ano que já prevê turbulências para a conjuntura econômica, política, social e até do meio ambiente em todo o mundo, o Brasil está em primeiro lugar, gente, num ranking de países mais otimistas em relação a 2023. Karime, o que aponta é um levantamento realizado pelo IPSOS, divulgado à CNN hoje, sexta-feira. E a pesquisa feita em 36 países indica que 85% dos brasileiros entendem que o ano que começa será melhor que o ano passado, 2022. Uma alta de 3 pontos percentuais em relação ao levantamento feito no final de 2020. O Brasil empata com o México nesse quesito, hein, Karime? Pois é, e o otimismo do brasileiro é um fator histórico e, segundo a pesquisa, vem melhorando consistentemente desde o início do segundo semestre. E esse otimismo aqui no Brasil vai na contramão do restante do mundo. Para isso, contribuiu a queda da inflação no fim do ano passado, finzinho do ano passado, e previsão de um cenário melhor para a economia em 2023. Karime, você falou aí do resto do mundo. Aconteceu o contrário, inclusive, no resto do mundo. Cenário de inflação alta com aumentos expressivos de preços em vários produtos essenciais, o que não era comum, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Mexeu com o humor dos europeus e também dos norte-americanos. Lá eles estão bem mais pessimistas, hein, Karime? Ah, não sabe de nada, inocente, né, Carlão? Aqui a gente já tá pra lá do que acostumado com esse negócio de inflação alta, né? Bom, verdade. Agora, para que esse ano seja realmente melhor, é preciso também ação, né? Cada um fazer a sua parte, fazer acontecer. É hora de tirar os planos e projetos do papel, cuidar da saúde física e mental como se fosse fácil, né? Mas pelo menos já tendo uma preocupação a mais aí, uma atenção a mais já é bom, tá? É tentar, né, Karime? Tentar, né? Uma atenção aí a gente já vai segurando. Malabarismo, né, Carlão? A gente já vai segurando. E aproveitar para curtir o que a vida tem de melhor. É isso aí, Karime. Vai ser um exercício manter o otimismo esse ano, que já começa aí com o aumento, inclusive, de todos os impostos e também todas as taxas aí, Karime, estão aumentando. Escuta essa, aqui em Manaus o preço de venda da gasolina, por exemplo, para os postos de combustíveis, teve hoje o terceiro aumento consecutivo. Sob a nova direção da refinaria da Amazônia, os novos preços começaram a ser praticados ontem, Karime, quinta-feira. Pois é, o reajuste na gasolina foi de 7,34%. O litro passa a custar aí R$ 3,32 para os revendedores e ainda não se sabe como é que vai ficar o preço final, o preço para o consumidor. Sim. O fato é que desde a semana passada a gasolina está mais cara aqui em Manaus. O valor do litro subiu de R$ 4,49 para R$ 4,99. Karime, olha só, e no diesel, no óleo diesel, o aumento foi de 5,30% e o valor do litro foi de R$ 4,51 para R$ 4,75 e tudo isso aí na refinaria. Na política de preços da refinaria da Amazônia, é o segundo aumento aí seguido após 3 recuos. Então, Karime, feliz 2023 para você. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. O brasileiro já está acostumado com essa história aí de inflação, de perrengue na economia. Vambora. 6 e 7, você era o melhor mix do Brasil. Mix. E nós estamos começando para você mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira e vamos juntos até
às 7 da noite. Agora conferindo os destaques do dia. Ministro da Justiça determina a Força Nacional de Segurança Pública para ações no Amazonas. Termina na próxima segunda-feira o prazo para os eleitores que não votarem apresentarem a justificativa. Rede Pública de Saúde de Manaus oferece a implantação do dispositivo intrauterino UDIL. Chuva forte causa deslizamento de barranco e compromete casas no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. 6:08. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas. Mix. Seguindo aí, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para ações no Amazonas, mais precisamente na base Arpão. A embarcação fica instalada numa região conhecida como Corredor do Tráfico, entre os municípios de Quari e Tefé, no Rio Solimões. Exatamente, Carlão. A medida foi anunciada ontem, no final da tarde, pelo ministro em seu perfil no Twitter. É a primeira vez que Dino faz essa autorização depois de assumir a pasta no governo Lula. E o repórter Hector Silva tem mais informações sobre a decisão do ministro da Justiça e nós vamos conferir agora no 18 horas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas. O anúncio foi dado através de publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira, dia 5. Esta é a primeira vez que a determinação é feita desde que o novo ministro assumiu a pasta. Dino determinou o apoio da Força Nacional à Operação Arpão 1, em combate ao crime organizado no estado. O efetivo atua no combate ao crime organizado e ao narcotráfico, e também aos crimes ambientais na calha do Rio Negro e Solimões, tendo a base Arpão como ponto de controle. O governador do Amazonas, Wilson Lima, agradeceu o apoio do ministro por meio de suas redes sociais. O governo do Amazonas, inclusive, já anunciou essa semana uma nova base Arpão 2, que, segundo Diego Magalhães, secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, ficará próximo ao município de Barcelos. Devido à localização estratégica da base Arpão, os criminosos passaram a utilizar outras rotas. E pensando nisso, estaremos lançando agora no ano de 2023 a base Arpão 2, que estará ali no município, próximo ao município de Barcelos, no Rio Negro, e dessa forma vamos estar blindando a entrada do entorpecente com direção à nossa capital. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h10, você no melhor Mix do Brasil e encerra aí na próxima segunda-feira o prazo para os eleitores apresentarem justificativas porque não votaram no dia 30 de outubro no segundo turno das eleições, Karine. E vale lembrar, Carlão, que quem não estiver regular com a Justiça Eleitoral não consegue, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, receber salário de função em emprego público, ingressar no serviço público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino federal e estadual, como explica a repórter Nathalie Moraes. Termina na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições gerais de 2022. Segundo a Justiça Eleitoral, o prazo para os eleitores faltosos termina neste dia, 60 dias após o pleito. Para resolver esta pendência, o processo é fácil e rápido. Basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral ou o aplicativo e-Título, como explica o advogado Bruno Andrade, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. E você tem que ir ao cartório eleitoral onde você é eleitor e apresentar uma documentação, ou também pode fazer pela internet, acessando o sistema Justifica, também juntando documentação dos motivos que fizeram com que você não comparecesse ao dia da votação. A documentação citada pelo advogado Bruno Andrade também pode ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Essa documentação será avaliada pelo juiz eleitoral responsável pela zona do título. Caso não seja aceita a explicação para a ausência, o eleitor precisa pagar a multa. O cálculo da multa gira em torno de, no mínimo, 3% e, no máximo, 10% do valor utilizado, com base no equivalente a R$ 35,13. O valor ainda pode ser multiplicado
multiplicado por 10, levando em consideração a situação econômica do eleitor. Aqueles cidadãos que não votarem em 3 turnos seguidos e não justificarem a ausência ou quitarem a multa, terão o título de eleitor cancelado e ficarão impedidos de receber salários de função ou emprego público. Além disso, o eleitor irregular não pode tomar posse em cargo público, fazer matrícula em estabelecimento de ensino oficial. Pessoas com menos de 18 anos ou com mais de 70 anos não precisam justificar a ausência, já que não são obrigados a votar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6 horas e 12 minutos, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques desta sexta-feira, em mais uma edição do 18 horas, em menos de uma semana. Após tomar posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje a primeira reunião com sua equipe de ministros. Foi uma reunião para botar ordem na casa, hein? O presidente fez acenos e mandou recados de como deseja conduzir o seu terceiro governo. A relação que ele pretende estabelecer com o Congresso, o aceno feito para o agronegócio e a proposta de voltar a investir em áreas como educação, saúde e cultura foram os destaques desta fala inicial. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Boa noite, Cadu. Então, conta pra gente aí esses bastidores desse primeiro encontro com os novos ministros. A sala foi cheia e acho que precisaram arrumar aí umas cadeiras a mais, não é não? Boa noite. Tanta gente, né? Sim. Tanto ministro, né, Karen e Carlão? Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, Lula fez o que era esperado, deu uma arrumada na casa, mas claro, algumas coisas ainda permanecem fora do lugar. Ele tratou de eliminar os ruídos de comunicação, agora os ministros precisarão consultar primeiro a Casa Civil e a Presidência da República antes de anunciar qualquer medida de grande monta ou revogar algum ato do governo anterior, para evitar exatamente esse disse-me-disse, esses ruídos de comunicação que complicaram essa primeira semana do novo governo. E principalmente, Lula mostrou autoridade nessa reunião. Ele pressionou os ministros, cobrando deles eficiência e resultado. Todos os 37 ministros têm até a semana que vem para apresentar metas que deverão ser cumpridas por eles no prazo de 100 dias. Ou seja, Lula quer força total nesses primeiros dias de governo para evitar críticas da parte da oposição. Essa reunião foi dividida em 2 partes, Karime e Carlão. A primeira, em que foi permitida a entrada da imprensa, e a segunda, que foi a portas fechadas e com os celulares desligados e lacrados na sacolinha. Na parte que foi vista pela imprensa, Karime, Lula foi bastante firme com os ministros. Ele disse que não há vergonha em dizer que o governo foi montado por meio de acordos políticos e que não vai abandonar ninguém. Porém, todavia, ele disse que quem extrapolar, quem fizer algo errado, vai ser gentilmente convidado a se retirar. E um outro ponto aí que chamou a atenção, Karime e Carlão, Lula quer que os ministros ajudem a trazer votos do Congresso Nacional. O presidente está preocupado com que a base do governo, a base de apoio na Câmara e no Senado, ainda não é consistente e não garante a aprovação de pautas de interesse do governo. A PEC da transição mostrou isso, por isso que ele quer o empenho dos ministros, quer que os ministros aí atendam, tratem os deputados e senadores a pão de ló. Eu separei um trecho da fala de Lula em que ele dá uma pressionada aos ministros. Vamos ouvir. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Eu primeiro sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos.
Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, cada senador ou cada senadora que eu buscar. Então eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o líder que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim, é o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses 4 anos. 18 horas. A gente acompanhou o trecho da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com os ministros. E é aquele com recado claro, né, Cadu? A porta da rua é serventia da casa. Também disse isso, Karime. Mas ele disse também que não quer guerra com o Congresso Nacional, né? Ele disse que vai buscar o diálogo com as lideranças. Ele está a fim de conversa, mas isso faz parte do jogo político para tentar atrair mais apoio, como a gente disse, né? Ele está, a composição, a base de apoio dele, do novo governo, está fraca no Senado e na Câmara. Ele precisa fortalecer, ele precisa trazer mais gente para si. Por isso ele conta com o apoio dos ministros. Porque o Lulinha Paz e Amor, que ele disse naquela época lá, ainda não deu as caras não, ele ainda anda bastante feroz, principalmente com o governo anterior. Por fim, Karime, nessa reunião, Lula estabeleceu aí as diretrizes. Ele disse que vai precisar do apoio dos ministros para encampar os projetos sociais, principalmente Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, farmácia popular e construção de creches. São esses 4 pontos aí que foram destacados nessa reunião. Tudo isso são projetos das áreas de saúde, educação e habitação, que foram as prioridades apontadas durante a transição. Foi uma reunião para colocar aí a bola no chão e definir a estratégia de jogo para os próximos 100 dias. Karime, Carlão. Ricardo, tudo bem? A Daniele Carneiro, ela continua ministra, apesar aí das denúncias de envolvimento com a milícia, Cadu? Como é que tá essa situação dela aí? Carlão, como eu disse, né? Lula deu uma arrumada na casa, mas ainda tem coisa fora do lugar. A ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, segue no cargo. Ela é do Partido União Brasil, do estado do Rio de Janeiro. A mídia segue divulgando fotos e informações sobre as ligações políticas dela e do marido com o crime organizado da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Lula, durante a campanha política, criticou bastante as milícias, né? Todo mundo lembra disso. E dentro do governo tem a ministra Aniele Franco, da Igualdade Social. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada por ordem de milicianos. Ou seja, é uma questão espinhosa que foi trazida para dentro do governo, que o PT e o presidente Lula não conseguem resolver ainda. E que, se não resolver, vai ser uma triste contradição, né, Carlão? A informação de bastidor é que a ministra Daniela falou nessa reunião ministerial, disse que está sendo alvo de perseguição, que não teve o apoio de milicianos na eleição dela para deputada federal. Inclusive, ela foi uma das mais votadas do estado do Rio de Janeiro. Ninguém saiu em defesa dela nessa reunião, nem ela, nem Lula, nem os ministros, mas também não a criticaram. Mas há um clima aí de solidariedade entre os integrantes do PT. Por isso, por enquanto, ela segue no cargo, Carlão, apesar das críticas da sociedade e do próprio setor de turismo, que já que Daniela do Vaguinho não tem nem experiência e nem trânsito nessa área que é tão importante para a economia. Carlão e Karime. Cadu, e procede a informação de que não há vacina em estoque para crianças de 6 meses a 11 anos. Parece que o que temos de estoque é o suficiente apenas para 1 mês, é isso mesmo? Procede lamentavelmente, Karime. Hoje, a secretária de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, a senhora Etel Maciel, convocou uma coletiva de imprensa para dizer que não há doses de vacina contra a Covid para atender a faixa etária de 6 meses a 11 anos.
o cenário é de desabastecimento. Segundo ela, o Ministério da Saúde atualmente conta só com vacinas para o público acima de 12 anos. Mas o desabastecimento de vacinas para o público infantil é de quase 100%, incluindo vacinas contra a Covid. Existe aí o contrato em andamento com a Pfizer de fornecer até o fim desse mês 3.200.000 vacinas para as crianças com idade entre 6 meses a 4 anos e de 4,5 milhões de vacinas para atender as crianças de 5 a 11 anos. Esse é o único contrato vigente, Karime, para a compra de vacinas para o Brasil inteiro. Insuficiente, claro, para completar o calendário de vacinação, ao menos para continuar a vacinação nos estados e municípios. Falando neles, por enquanto, quem está carregando o piano são as prefeituras, são os governos de estado, que ainda têm estoque nas secretarias, nas unidades básicas de saúde. O contrato com o Instituto Butantan, que estava produzindo as vacinas Coronavac, que foi aquela luta homérica durante a pandemia de fazer uma produção nacional de vacinas, foi paralisado pelo governo anterior. Diante desse cenário, Karime, o Ministério da Saúde está revendo os contratos com a Pfizer e com o Instituto Butantan para tentar reforçar o fornecimento de vacinas ainda este ano. É uma situação triste e de alerta total para a saúde pública, né, Karime? As crianças, principalmente. As crianças podem ficar vulneráveis se surgir uma nova cepa, como vem surgindo. Surgiu ultimamente, teve um aumento. Nos Estados Unidos surgiu uma nova cepa e a pandemia, ainda estamos na pandemia, né, Cadu? Apesar dos números de doenças, do desenvolvimento grave da doença, do coronavírus, da Covid, nós ainda estamos na pandemia. As vacinas é que nos salvaram desse agravamento do quadro da doença, né? E sem falar que tem aquela questão ideológica, né, Karime, que foi abordada no ano passado. O ministro, na época, Marcelo Queiroga, ele suspendeu a vacinação para crianças, ou o STF determinou que fosse retomado, justamente por questões ideológicas. O governo brasileiro parou de comprar vacinas no ano passado e está prejudicando agora a vacinação para 2023. Lamentável situação. Karime, Carlão. Sem dúvida. Cadu, para finalizar, Cadu, parece que tem ex-secretária de Educação aqui da Prefeitura de Manaus que agora foi nomeada para um cargo no MEC, um cargo aí do 2º escalão do governo Lula. É isso? Procede, Cadu? Temos o nome dessa ex-secretária? Procede, Karime. O nome dela é Kátia Schweikart. Ela foi secretária de Educação do município de Manaus, né? Quando esteve no cargo, ela alcançou bons resultados, entre eles aí o aumento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Manaus saltou do 20º lugar na classificação nacional e até hoje está entre as 10 melhores capitais. Esse trabalho formidável começou com ela, com a Kátia. Então ela deixou o cargo em 2020, ainda no final da gestão de Arthur Vigílio Neto. E hoje ela foi indicada para a equipe técnica do ministro da Educação, Camilo Santana. Ela vai ocupar agora, em nível federal, o cargo de secretária da Educação Básica, a área onde ela apresentou excelentes resultados à frente da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação do município de Manaus. Então, parabéns a ela, né? Que ela consiga trazer o conhecimento, a experiência, toda a técnica para nível federal, que isso daí é o que nós todos estamos precisando, já que a educação vai ser uma prioridade nesse novo governo. E ela é fera mesmo, vocês, eu lembro. Karime, Carlão? Eu lembro da gestão dela aqui. Ela é fera. Obrigada, Cadu. É fera, realmente. Muito, muito que bom. Muito obrigada, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. 6h25, você no melhor Miss do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, hein, porque o Banco Central emitiu aí um alerta hoje para golpes relativos a valores a receber. Isso por causa do aumento de consultas nos serviços de atendimento ao cidadão sobre falsas mensagens na internet. E uma das mensagens falsas pelo WhatsApp diz para resgatar valores esquecidos no Banco Central. O Banco Central orienta que o cidadão deve ignorar essas mensagens e não deve clicar em links nenhum, tá? Porque roubam senhas e podem instalar vírus e programas espiões no celular do usuário. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Rede Básica de Saúde de Manaus passou a oferecer, desde o dia 27 de dezembro, a implantação do DIU de graça. É o nosso assunto em instantes. Mix.
6 horas 26 minutos, você no melhor mix do Brasil e conferindo, hein, os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esse final de semana aí, sábado e domingo. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 96%. Já no domingo, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. E a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mix. Olha só, de ontem para hoje o nível do Rio Negro subiu mais 5 centímetros, elevando a cota no porto de Manaus para 19 metros e 49 centímetros acima do nível do mar. E nós tivemos aí uma madrugada e amanhã de chuva forte em vários bairros da cidade, mas não chegou a causar estragos graves, como no temporal do início de dezembro passado, né, Carlão? Karime, o registro mais grave na manhã de hoje foi o deslizamento de um barranco na rua Curicaçás, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte, que acabou comprometendo algumas casas da rua. Segundo a Defesa Civil, não houve registros de feridos e o local foi isolado de forma imediata. As famílias que ocupavam os imóveis por lá, Carlão, que estavam comprometidos aí por conta da erosão, já estão sendo atendidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. O chefe de divisão de resposta da Defesa Civil, José Mendes, explicou como é que foi a ação do local. Vamos ouvir. Nós já fizemos um trabalho voltado, se eu não me engano, faz mais ou menos um mês, eu acho que nós retornamos aqui, inclusive esse barro deslizou. Nós colocamos 3 famílias no auxílio aluguel, já encaminhamos, ficamos monitorando, já estamos voltando de novo. Apenas que ontem a chuva caiu. São coisas da natureza que ninguém pode estar prevendo o que vai acontecer, né? E as pessoas moram em área de risco. A gente entende que as pessoas não estão aí porque elas querem, sim por necessidade. Mas nós estamos aqui para dar a resposta, para resolver. Nós estamos aqui com a equipe da Defesa Civil para dar apoio a essa senhora. Já acionei a Secretaria de Ação Social, a pessoa do secretário Eduardo Lucas, e tirar essas famílias daí. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção aí, nos casos de ocorrência, a Defesa Civil orienta a população a procurar os canais de ajuda por meio do telefone central, que é 199. Telefone central para ajuda nesses casos é 199. Mix. E já estamos no período de vendas intensas de material escolar e com isso muitas perguntas surgem, é claro, principalmente em relação aos itens que podem ou não ser cobrados nas listas enviadas pelas escolas. Karime, a repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor-presidente do PROCON, Jalil Frache, sobre os materiais que não podem ser solicitados. Pasmem, hein? Atenção, mais de 60 itens estão entre os proibidos. Vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. Com o objetivo de orientar escolas e consumidores, o PROCON Amazonas divulgou algumas informações essenciais para os pais e responsáveis na hora da compra do material escolar. Na lista constam materiais escolares proibidos de serem solicitados pelas instituições de ensino. Os itens listados foram definidos com base em uma lei federal. Na lista constam 63 itens proibidos na lista de materiais escolares. Segundo o diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frache, é proibido que as instituições de ensino façam a indicação de fornecedores ou marca de itens escolares. Produtos de uso coletivo também não podem ser exigidos, uma vez que os custos devem ser considerados nos cálculos do valor das mensalidades escolares. Itens de uso coletivo, que são, via de regra, que eles são cobrados de forma indevida. Bom, primeiro, vou dar um exemplo aqui. Algodão, argila, copo descartável, papel higiênico, para crianças menores, pasta de dente. Esse tipo de item, ele não pode, em via de regra, ser cobrado em grandes quantidades. E, principalmente, eles têm que ser desenvolvidos em atividades didático-pedagógicas. Vou dar o exemplo da argila, que numa determinada faixa etária, praticamente todas as escolas cobram. Elas precisam, se decidirem cobrar a argila, de 2 coisas. A primeira é ver a quantidade que está cobrando
e se é compatível com a faixa etária do aluno. E a segunda coisa é mostrar para os pais responsáveis o plano pedagógico que implica a utilização daquele material. Entre os itens proibidos estão algodão, álcool em gel, copos, pratos e talheres descartáveis, papel higiênico. A lista de restrição é bem expressiva. Os consumidores que se sentirem lesados devem formalizar a denúncia através do telefone 3215-4009 ou por meio do e-mail fiscalização.procon@procon.am.gov.br ou comparecendo à sede do Procon Amazonas, que fica localizada na Avenida André Araújo, 1500, Aleixo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 32 minutos, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas e daqui a pouco você confere, hein? Hoje é sexta-feira, é dia de agenda cultural aqui no 18 horas e é o nosso assunto aí em instantes para você. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, a Rede Básica de Saúde de Manaus passou a oferecer desde o dia 27 de dezembro passado a implantação do dispositivo intrauterino, que é o DIU de cobre. O procedimento está sendo feito de forma gratuita em mulheres em algumas unidades básicas de saúde em Cariri. Uma excelente notícia, né, Carlão? O DIU de cobre é um dos métodos disponíveis com eficácia superior a 99%. E tem várias vantagens, viu? Além de prevenir a gravidez sem utilizar hormônios, o DIU não interfere na lactação e possui um tratamento efetivo de longa duração, podendo ficar no organismo da mulher por até 10 anos. A segurança do método é similar à de uma laqueadura e agora está disponível nas UBSs e gratuitamente, como parte aí da política de saúde da mulher, Karime. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Muito bem-vinda, boa noite, obrigada por nos atender. A gente sabe que a agenda é corrida, não é, secretária? Boa noite. Olá, boa noite, Karime, Carlão. Imagina, sempre um prazer falar com vocês. Boa noite, então, secretária. As mulheres estão procurando as UBSs para colocar o DIU de cobre ou ainda há um desconhecimento ou até, de repente, um preconceito a esse respeito? Não, então, vocês, inclusive, antes de eu entrar agora, falaram show, é isso mesmo. Na verdade, a gente já faz esse trabalho de colocação do DIU, porém, nós estamos ampliando esse serviço. Esse serviço era feito na maternidade Moura Tapajós e agora, além da maternidade, nós ampliamos para mais 9 unidades básicas de saúde, para dar oportunidade, inclusive, da mulher usar esse método contraceptivo que é seguro, não usa hormônio, é de fácil colocação e duração de 10 anos, como você mesmo falou. Doutora, há uma estimativa aí de quantos DIUs a prefeitura espera implantar até o final do ano? Olha só, em 2022, nós tivemos assim, na verdade, desde a implantação desse serviço, uma procura crescente, muito positiva. Eu tenho aqui alguns dados de 2019, para você ver a diferença, né, o aumento dos casos. Em 2019, nós fizemos a colocação no ano inteiro de 254 dispositivos. E em 2022, o ano inteiro, nós fizemos a colocação de 747 dispositivos intrauterinos. Então, com esse aumento da procura, fez com que a gente ampliasse ainda mais essa oferta e hoje nós temos aí 9 unidades básicas de saúde mais a maternidade. Então, para esse ano de 2023, com essa campanha positiva, a ajuda de vocês, inclusive, nessas informações que foram muito bem dadas, a gente espera aí alcançar maior número de mulheres. Maravilha, secretária. E vamos lá, então, vamos continuar explicando a respeito do DIU, né? Pode ser usado por qual mulher, alguma contraindicação, alguma limitação? E vamos imaginar que uma ouvinte que esteja aqui do 18 horas queira usar esse serviço, queira o DIU. Qual o processo? Qual o serviço? O que ela precisa fazer? Onde ela precisa procurar?
Olha só, para fazer a colocação do DIU é necessário que esse agendamento seja presencial. Então, isso já é uma condição assim primordial, é que o agendamento seja presencial. Por que presencial? Neste momento, o médico vai fazer uma avaliação porque existem alguns critérios. Toda mulher em idade fértil pode colocar o DIU. Porém, existem algumas contraindicações, né? Que entre elas a gente vê aí, diante da consulta, malformações uterinas, o chamado útero bicorno, infecções sexualmente transmissíveis que estejam ativas, mulheres em uso de anticoagulantes, porque nos primeiros 3 meses da colocação do DIU pode ter um aumento aí do fluxo de sangue, as pessoas já com AIDS em estágio clínico 3 e 4, são estágios onde a contagem de CD4 está muito baixa, mas mulheres vivendo com HIV assintomáticas podem colocar o dispositivo intrauterino e toda mulher em idade fértil. As contraindicações são essas aí, né? Fora isso, a mulher chega na unidade, ela passa por um acolhimento, ela é acolhida, passa por um atendimento, faz o agendamento. Assim que ela coloca o DIU, ela já sai com uma consulta marcada de retorno para 30 dias e uma ultrassonografia marcada, para saber se ficou bem colocado, o DIU, enfim, se ela está sentindo alguma coisa, porque assim, o DIU, muitas mulheres assim queixam dor, é raro, tá? Mas a gente precisa acompanhar essa mulher nesse período de 30 dias, por isso ela já sai com um retorno agendado e ultrassonografia marcada. Certo? Certo. E falando desse acompanhamento aí, na rede básica do município, como é que essas mulheres são acompanhadas, essas que decidem implantar o DIU? Então, são 9 unidades básicas. Ela pode retornar no lugar onde ela fez a implantação ou na maternidade Moura Tapajós, que é onde ocorrem até a maioria das colocações do dispositivo. Então, assim, muitas vezes uma cólica a mais, ela pode usar um analgésico desde que ela faça lá o acompanhamento, pode voltar no local onde ela fez a implantação. E do mais, Carlão, nós não temos tido queixas, assim, agravos que tenham que obriguem essa mulher a fazer a retirada e tal. Na verdade, a maioria, graças a Deus, se dá muito bem. É um método praticamente aí, não existem métodos 100% seguros, mas o DIU, ele tem uma alta, como é que se diz assim? Eficácia, né, secretária? Confiabilidade. Isso, 99%. Então, isso evita que a mulher fique tomando anticoncepcionais. Mulheres que são diabéticas, hipertensas, cardiopatas, renais crônicas, que têm que tomar anticoncepcional, às vezes essa medicação pode influenciar no quadro de saúde delas. Algumas delas nem podem tomar porque interferem com outras medicações, e o DIU evita com que ela tenha que tomar hormônio. O DIU, ele não tem hormônio, né? Como é que é a contracepção dele? O DIU, ele libera esses íons de cobre, e aí esses íons, eles produzem uma reação bioquímica no miométrio, e essa ação que tem um efeito citotóxico sobre os espermatozoides. Então, ele provoca uma ação também no muco, né, cérvico-vaginal, que dificulta a motilidade do espermatozoide, evitando assim a gravidez. Agora, o que a gente ganha com isso, assim? O que a mulher, o casal ganha com isso? Principalmente planejamento familiar, né? A gente evita aí as gravidezes indesejadas, a gente pode planejar com o parceiro a quantidade de filhos e qual o momento ideal da vida para que se tenha seus filhos, né?
E a última portaria já autoriza que a mulher, a partir de 14 anos de idade, já possa implantar o DIU. Olha aí, secretária, falamos justamente sobre esse controle da natalidade e método anticonceptivo. Aqui em Manaus são cerca de 40 mil crianças que nascem todos os anos. Essa taxa de natalidade é alta, é considerada ainda alta ou não, ou está ok para a nossa população? Como é que a senhora avalia isso? Olha, Karime, em números eu não posso te responder agora. De repente eu posso pedir para e aí te respondo ainda nesse programa. Mas ainda assim é alta e as políticas públicas de saúde para as mulheres em idade fértil, elas continuam aí sendo estudadas, ampliadas, como a gente tem visto aí, a gente está levando isso para as UBSs, justamente aí para proteger essas gravidezes indesejadas e com isso, consequentemente, a gente já faz aí um controle da morbimortalidade, tanto materna quanto infantil. A gente pode mudar um pouquinho de assunto, que a gente falou no início do programa a respeito da vacinação contra a Covid nas crianças aqui em Manaus. A gente sabe se a procura aumentou, como é que está isso? Só para atualizar um pouco. Tá, os números então. Hoje eu fiz aí nas mídias várias chamadas que a partir do dia 9, de segunda-feira, nós iniciaremos aí a primeira dose de reforço na faixa etária de 5 a 11 anos, tá? Nós temos um público nessa faixa etária estimado em 260 mil crianças, entre 5 e 11 anos. Porém, só 190 foram vacinadas com a primeira dose e 94 mil somente completaram o ciclo vacinal. Dessas 94 que completaram seu ciclo vacinal, as que completaram 4 meses de intervalo somam 80 mil crianças. Então, a gente ainda está longe. Porém, o quanto antes a gente começar aí a dose de reforço, já nos ajuda para que o início das aulas, aí depois das férias e processo de carnaval, seja seguro para essas crianças. Então, começaremos na segunda-feira com 34 UBSs espalhadas em locais diversos da cidade, em todas as zonas da cidade, 34 UBSs, inclusive disponibilizando aos sábados também. Aos sábados esse número de unidades é reduzido, a gente publica todos os dias aí no Instagram da Sensa Manaus. E a gente espera que os pais façam essa dose de reforço. Independente da criança ter feito o seu esquema com Coronavac, ela pode fazer o reforço e esse reforço foi determinado pelo Ministério da Saúde que se faça com a Pfizer. Com toda a segurança, sem a menor preocupação, não é, secretária? Sem a menor preocupação, basta ir na unidade básica, levar a carteira de vacina. Agora, é importante, na verdade, é uma condição sine qua non que a criança esteja saudável, não esteja tendo febre, nem sintomas gripais e que esteja acompanhado do pai ou responsável maior de 18 anos e seus documentos de identificação. Nesse momento, até aproveitar para atualizar a carteira de vacina, porque não tem problema fazer outras vacinas se for lá para tomar a dose de reforço. E aí já aproveita, atualiza o cartão de vacina do seu filho. A gente está também com a campanha das crianças com a Pfizer Baby de 6 meses a menores de 3 anos, onde a procura, infelizmente, ainda é muito baixa. Nós abrimos nessa segunda-feira para o público geral, sem comorbidades. Desde novembro nós estamos com essa campanha e até agora, até o momento, somente 400 crianças dessa faixa etária foram vacinadas. O Ministério da Saúde lançou em nota técnica que essa faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos, elas têm um risco aumentado em 8 vezes
comparados aos adolescentes. Então, a vacina é segura, ela passou por rigorosos controles de qualidade, são aprovadas pela Anvisa, liberadas pela Anvisa e evita, sim, as formas graves da doença. Então, essa proteção não é só individual, é coletiva, porque a gente precisa pensar em todos, né? Sem dúvida. Estamos ainda na pandemia, né, secretária? Então é importante que todos nós, cada um que a gente faça o nosso papel, né, da gente manter aí atualizada a nossa vacinação contra a Covid. É isso, Karine. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, secretária, pela sua participação conversando. Muito obrigada. Qualquer informação, qualquer dúvida, podem entrar os ouvintes aí nas redes sociais da Pensa no Instagram, que lá a gente responde a todos e coloca todas as informações. Obrigado. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece, secretária. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Tchau, tchau. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Chádia Fraste. Agora 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa aí, hein? O governo federal vai criar um programa para atender as pessoas endividadas, Karime. Entre elas, olha, não é boa? As que caíram, as que contraíram, né? Empréstimos consignados oferecidos pelo Auxílio Brasil em 2022. Carlão, o anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A iniciativa batizada de Desenrola Brasil, que ainda está em fase de elaboração, vai ser desenvolvida em parceria com outros ministérios. Desenrola Brasil é ótimo, hein, Karine? A estimativa é de que sejam atendidas aí 80 milhões de pessoas inadimplentes. As dívidas somam 9,5 bilhões de reais e cerca de 3,5 milhões de pessoas estão endividadas com o consignado e que recebem o Auxílio Brasil. 18 horas. E a ampliação do uso de câmeras portáteis nos uniformes e carros dos policiais militares é uma possibilidade considerada pelo Ministério da Justiça no governo Lula. O governo federal, inclusive, já estuda o uso já a partir deste ano, Karime. Pois é, um assunto polêmico, viu? Aqui o comandante-geral da PM, o coronel Marcos Vinícius, afirmou que o Estado tem a intenção de fazer um estudo técnico sobre o uso dessas câmeras aí nas fardas de policiais militares. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. A ampliação do uso de câmeras portáteis nos uniformes e carros é uma possibilidade considerada pelo Ministério da Justiça no novo governo Lula. Em junho do ano passado, inclusive, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Marcos Vinícius, afirmou que o Estado tem a intenção de fazer um estudo técnico sobre o uso de câmeras nas fardas de policiais militares do Amazonas. O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Amazonas, a ACS, Igor Silva, destaca que este é um assunto delicado. Como policial militar, representante dos bombeiros também, representante dos policiais militares e bombeiros, eu fico triste, eu acho lamentável o governo federal se preocupar notoriamente pela fiscalização dos policiais militares. Enquanto isso, nós temos aqui em Manaus e no Amazonas viaturas que não são blindadas. Várias trocas de tiros aí, viaturas perfuradas por tiro de bandidos e o governo federal preocupado em fiscalizar policiais militares. Isso é um absurdo. E os policiais militares que trabalham na área de serviço, com certeza, já se fala muito disso dentro da tropa. Isso vai causar um grande constrangimento ao policial militar. Haja vista hoje, para quem não sabe, as viaturas de polícia já têm instrumentos de câmeras que filmam o dia a dia, o cotidiano do policial militar. Então essa argumentação que é para conhecer melhor o trabalho, para conhecer melhor isso ou aquilo, para nós não se trata-se questão de fiscalização. Infelizmente, brigam para criar sistema para investigar, para fiscalizar policiais militares. Enquanto isso, infelizmente,
os bandidos vêm prevalecendo, vêm crescendo, vêm se organizando. Hoje nós sabemos que existem várias organizações criminosas no Amazonas e a preocupação infelizmente, dos nossos gestores, em vez de desmantelar essas quadrilhas, é fiscalizar aquele único órgão, aquelas únicas pessoas que podem defender a sociedade, que podem levar os bandidos à justiça. As câmeras usadas nos policiais, também chamadas de bodycam, já funcionam em alguns estados brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, a gravação pela câmera deve ser acionada quando o policial começar o deslocamento para atendimento de ocorrência despachada pela Central de Operações da Polícia Militar, a Copom, ou quando acionado diretamente por populares ou por iniciativa própria. Além disso, a câmera também deverá gravar qualquer interação em que haja necessidade do uso da força, abordagens policiais, acompanhamentos a veículos ou perseguições a pessoas a pé, fiscalizações de trânsito ou ambientais, acidentes, catástrofes e calamidades em geral. Durante o serviço, um vídeo é produzido automaticamente a cada 30 minutos e é enviado para o sistema Axon. Então, ao fim do trabalho, são pelo menos 24 vídeos por policial. Cada um desses materiais devem ser classificados como rotina, abordagem ou flagrante. Em São Paulo, a câmera filma a todo momento, sem áudio. Ao fim do serviço, após classificar todos os vídeos, o policial deve entregar todo o material a um outro companheiro que ficou no quartel. O 18 Horas procurou o governo do Amazonas para saber sobre a possibilidade de uso de câmeras em policiais militares do Amazonas, mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 53 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. Vamos conferir tempo e temperatura para hoje à noite. Noite de sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Mix. Olha só, e mais uma vez a Prefeitura de Manaus tem que vir a público negar a volta da faixa azul, corredor exclusivo de ônibus aqui em Manaus. Pois é, Carlão, o que acontece? Não procede essa informação, gente. E o comunicado foi feito em nota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU. E nesta nota, o órgão admite apenas que está planejando uma nova configuração para o corredor exclusivo de ônibus, para dar mais fluidez ao transporte, tornando a viagem mais confortável e rápida, mas sem data definida, viu? É o que a gente sempre diz aqui no 18 Horas, né, Karime? Manaus precisa sim de um sistema de transporte coletivo mais eficiente que ofereça mais rapidez e conforto ao usuário, sem dúvida nenhuma. O trânsito precisa fluir e a quantidade de ônibus em circulação trava o trânsito e não oferece um serviço de boa qualidade a mais de 700 mil passageiros que utilizam aí diariamente, diuturnamente, o transporte público, hein, Karime? Carlão, aquela história, não basta pintar uma faixa e dedicar exclusivamente aos ônibus ou aquela faixa de ciclofaixa, né? Não adianta. Tem que ter um projeto mais robusto, isso exige aí dinheiro e planejamento. Carlão, agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos. E você no melhor Mix do Brasil. Economia. Vamos de agenda cultural, Carlão? Agenda cultural. Poxa, porque o carnaval já está chegando, Carlão. Carnaval 2023, e depois de tanto tempo aí com a pandemia, a gente tá vendo de volta aquelas atrações tradicionais aqui em Manaus, como é o quê? Como é a chegada da Camélia, né? Agora são 6h55, agenda cultural, Karime Leão. 18 Horas. Exatamente, vamos conferir com Nathalie Moraes. O Espaço Resenha Nobre, na zona centro-sul de Manaus, recebe nesta sexta-feira os shows dos cantores Micael, Wendel Pinheiro e Erlon do Banjo. O evento acontece hoje a partir das 7 da noite. O local promete ferver ao som do melhor do samba e pagode, reunindo os artistas feras do gênero, já na primeira semana do mês de janeiro. O Espaço Cultural Muiraquitã, na zona centro-sul de Manaus, recebe o evento Esquenta do Cauxi nesta sexta-feira. A festa acontece a partir das 10 da noite. A DJ Carol Amaral fará o pré-show e o show do Cauxi eletrizado. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos na bilheteria do Espaço, que fica localizado na rua Cumucim, no bairro do Aleixo.
A chegada da boneca da Camélia acontece neste sábado. O evento abre oficialmente a temporada do Carnaval 2023. A boneca chega no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital, por volta das 8 da noite e segue em uma grande carreata com os foliões até o Olímpico Clube, na Avenida Constantino Neri, onde a festa rola solta com as 8 escolas que compõem o grupo especial do Carnaval de Manaus. Ainda em clima de carnaval, a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus escolhe a corte oficial do Carnaval 2023 neste sábado. O evento vai acontecer na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Os ingressos para a festa estarão sendo vendidos no local. O cantor Wendel Pinheiro anunciou mais uma edição do evento do Nada um Pagode no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, neste sábado. O show será gratuito e esta é a primeira edição do ano aberta ao público. A banda do DJ Evandro Júnior 2023 acontece neste sábado com entrada gratuita. O evento acontece no pódio da Arena da Amazônia e vai contar com 2 palcos e ambientes de 3 paredões com mais de 10 atrações. A banda do DJ Evandro Júnior é gratuita. Encerrando a nossa agenda, no domingo, a Escola de Samba Aparecida realiza a festa dentro da quadra da agremiação. O Aparecida protagoniza o encontro entre a atual campeã e as co-irmãs, Vitória Régia e Presidente Vargas. Os ingressos estarão sendo vendidos na bilheteria da quadra da Escola de Samba. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o metaverso vem ganhando cada vez mais aí força no Brasil e chegou ao principal cartão postal de Manaus, que é o conhecido Teatro Amazonas, conhecido mundialmente, né, Karime Leão? O detalhe é tudo aí desenvolvido por uma empresa local, a VAT Tecnologia da Informação. E é um show de bola, viu, Carlão? Muito legal. Eu mesma já entrei, uma visita guiada ao Teatro Amazonas, numa realidade virtual que impressiona, viu? Basta ter acesso à internet, Carlão, e conhecer aí o teatro nos mínimos detalhes. O repórter Hector Silva conta mais pra gente sobre esse projeto. Vamos acompanhar. Um dos principais cartões postais de Manaus, o Teatro Amazonas, agora ganhou uma forte aliada, a tecnologia do metaverso. Por meio dela, qualquer pessoa pode conhecer o local de forma virtual. Sigrid Cetraro, diretora do Teatro Amazonas, destaca que esta foi uma forma de levar o teatro para o mundo. Nosso patrimônio histórico e cultural, ele caminha com a modernidade e tecnologia. E sem esquecer a sua história, as suas tradições, né? O tanto que ele tem de valor e importância. E as pessoas de fora, de qualquer lugar do mundo, imagina, com esse novo conceito entre o real e o digital, é como se você estivesse no futuro e no passado ao mesmo tempo. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ter acesso, tanto através do portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como através do nosso site. Num dos 15 teatros mais bonitos do mundo, né? Foi eleito pela Vogue em Paris 2019, como no Teatro Amazonas, que é a nossa joinha, né? A coisa mais linda que existe no nosso estado. O link para acessar a novidade está no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O endereço é cultura.am.gov.br. O link fica até o dia 31 de janeiro. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O discurso do presidente Lula na primeira reunião ministerial de seu governo hoje indica uma mudança drástica no combate ao desmatamento na Amazônia. Ele mandou aí direto um recado aos que cometem o crime de desmatamento ilegal. O governo vai exigir que a lei seja cumprida. Disse que, abre aspas, empresários de verdade sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica. E os empresários que produzem de forma responsável serão muito respeitados e muito bem tratados. As declarações de Lula vêm um dia após as notícias de que a distribuição da floresta amazônica bateu recordes no ano passado. E ainda,
de que se o ritmo da derrubada não for interrompido, a floresta pode perder uma área do tamanho de quase 10 cidades do Rio de Janeiro. Os números mostram que interromper o desmatamento ilegal na Amazônia é um desafio muito grande para os governantes, mas é preciso também cuidar das pessoas que vivem nessa região. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até segunda. Beijo e até segunda. Você ouviu 18 horas.